Versão brasileira, Herbert Richards. Eu sei que essa abertura te trouxe aquela nostalgia. Tudo bem, eu senti também. Existem poucas sensações tão mágicas como reconhecer a voz de um personagem e perceber que é a mesma voz do seu herói favorito. Essa magia toda que traz um quentinho no coração é proporcionada pelos fantásticos dubladores. Para entender melhor sobre quem dá voz aos nossos heróis, recebemos uma convidada super especial. Ela é cantora, atriz e dubladora brasileira que já participou de grandes projetos. Mais recentemente, ela deu voz à Rainha Charlotte, na nova série da Netflix, Rainha Charlotte, uma história Bridgerton, e Ariel em A Pequena Sereia, live action da Disney lançado no dia 25 de maio desse ano. Você reconhece essa voz? Quero viver, não quero ser mais deste Senhoras e senhores, Laura Castro. Primeiro, muito obrigada por participar aqui com a gente, Laura. E conta um pouquinho, como foi que você entrou no ramo da dublagem? Eu sempre tive a curiosidade, assim, de entrar no ramo da dublagem. Sempre tive essa vontade, há muito tempo. Mas sempre me pareceu uma coisa meio distante, porque é um meio fechado. E aí, uma vez, eu recebi um convite para fazer um teste para um projeto da Disney também. E, enfim, para fazer esse teste, eu fui me preparar, né? Fui fazer umas aulinhas de dublagem e aí foi aí meu primeiro contato. E realmente me apaixonei pelo meio, foi muito legal. E aí, depois desse teste, entrei em contato, né, com as pessoas da equipe, do estúdio, me conheceram e começaram a me chamar para outros trabalhos, outros projetos. E aí, nisso que eu comecei a ingressar no meio de fato. A minha formação para me tornar dubladora foi fazer curso. Fui atrás, fui procurar bons professores do meio, conheci algumas pessoas, né, que trabalhavam com dublagem. Essas pessoas me indicaram professores, me indicaram lugares para estudar. Fui estudando e fui fazendo jobs, assim, sabe? Vozerio, que são aquelas vozinhas de fundo. Fiz voz de fundo em abertura de desenhos, de séries. Enfim, fui fazendo esses pequenos trabalhos para eu ir pegando a prática, as pessoas irem me conhecendo e ao longo do tempo fui sendo chamada para testes maiores. Já nesse caminho há algum tempo, qual é a sua parte favorita de ser dubladora? Eu acho que a minha parte favorita de ser dubladora é quando você consegue se ouvir a sua voz em outro corpo. Eu acho que essa é a parte mais doida e a parte mais legal, assim, de você emprestar algo que é tão característico seu para outro corpo, sabe? E ver isso em outra pessoa enfim, ver isso ganhando vida em outra pessoa. Eu acho que isso é muito doido, é muito mágico. Gosto muito disso. Eu acho que os maiores desafios estão ligados porque é um processo que normalmente é rápido, né? Então, a gente tem que ser rápido, a gente tem que ler, a gente não recebe o texto antes, normalmente a gente recebe na hora, e a gente vai lendo na hora enquanto a gente vê o personagem falando lá na tela na nossa frente, enquanto a gente escuta ele falando em outra língua, e a gente tem que ir lendo e falando ao mesmo tempo. Então, eu acho que a parte mais difícil é essa multitarefa aí, né? Que a gente tem que estar 100% presente, 100% atento para dar o nosso melhor lá naquela hora. E, enfim, eu acho que essa é a maior dificuldade, assim. Mas eu acho que também faz parte dessa magia também, né? Depois de ver o resultado. Como é o dia a dia da gravação? É isso, assim, a gente chega, normalmente a gente não pode receber o material antes, por conta de sigilo e contrato e tudo isso, então a gente só recebe na hora. E aí, enfim, a gente chega no estúdio, não pode entrar com o celular em estúdio, tem que deixar lá fora. A gente entra, tem uma televisão na nossa frente, normalmente o diretor e o técnico ficam lá na cabine, né, ao lado, gravando e orientando a gente. E é isso, normalmente a gente vê a cena uma vez,
Depois, na segunda vez, já vê lendo o texto ao mesmo tempo e normalmente já na terceira vez começa a gravar. Às vezes, quando tem mais tempo, a gente tem mais tranquilidade para poder ouvir várias vezes e passar mais vezes, mas normalmente é assim o processo. Com tantos papéis incríveis, alguém com certeza já deve ter te reconhecido pela voz. Sim, algumas pessoas já começaram a me reconhecer pela voz e chegar em mim e falar, você que é a dubladora da Ariel? Tipo, pelo rosto, assim, também. Então isso é muito legal, assim, ver as pessoas. Às vezes eu chego na criança, sei lá, falou que assistiu Pequena Sereia, aí eu falo, eu fiz a voz da Pequena Sereia, aí ela fica olhando, assim, sabe, tentando entender. Eu acho muito, muito doido, né? Muito legal essa magia. Falando em Ariel, como foi o processo seletivo para Pequena Sereia? Foi um processo de teste mesmo, eu fui chamada para ir para o estúdio lá fazer o teste. Teve teste de canto e teve teste de diálogo. Fiz os dois e, esperei um tempo e, eles decidiram entre eles e depois do processo dentro do estúdio, eles mandaram lá para fora, para Burbank, nos Estados Unidos, onde eles decidiram e passaram para aqui, para o Brasil, o resultado final. Obrigada mais uma vez pelo bate-papo e parabéns pelos trabalhos incríveis. Para finalizar a entrevista, que dicas você daria para quem quer ingressar no ramo? As dicas que eu dou são, vai procurar fazer aula, vai estudar, porque é algo que depende muito da prática. É puramente prática e treino, ensaio e se acostumar com o ritmo. Então essa é a dica que eu vou. Vai procurar escolas, tem muitas escolas boas de dublagem pelo Brasil, muitos professores bons de dublagem. E vai indo atrás, porque a partir disso as pessoas vão te conhecendo e vão começando a te chamar também para testes e oportunidades. E agora, para falar um pouco mais sobre as questões técnicas da dublagem, nós convidamos o sonoplasta, artista sonoro, pesquisador e professor da Faculdade Casper Líbero, Alexandre Marino Fernandes. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de começar agradecendo o convite para falar desse assunto que eu acho tão importante, dentro da produção audiovisual. Professor, qual é a maior dificuldade da dublagem? O mais complicado para a realização da dublagem é a questão da sincronia, a questão do termo que a gente usa, que é bater boca junto com o personagem. A gente tem que pensar que quem está dublando não está interpretando por conta própria aquele material. Existe ali na tela um ator ou uma atriz que fez essa interpretação de acordo com as suas próprias percepções do personagem, com a direção que recebeu de quem está dirigindo aquele filme, e de repente você tem que estabelecer uma dublagem em outra língua, seguindo aquele mesmo padrão de interpretação. E isso é bastante difícil, porque primeiro, as palavras têm tamanhos diferentes em línguas diferentes. Se você pega um filme, por exemplo, oriental, onde a língua é radicalmente diferente da nossa, é mais difícil ainda. Quando você dubla um filme em castelhano ou francês, que a gente está lidando aí com línguas latinas, é um pouquinho mais próximo, mas ainda assim existem diferenças muito gritantes na forma daqueles fonemas serem produzidos, nas palavras em si. Então isso já é uma dificuldade muito grande. Você tem que sincronizar o movimento labial com aquilo que está acontecendo na tela. Existe a necessidade da criação de um texto diferente para que a boca se movimente junto com a boca do personagem, ou seja, para que as sentenças, as orações durem a mesma quantidade, mais ou menos, do que está acontecendo na tela. E tem a questão da intensidade da interpretação. Você precisa interpretar da mesma forma que quem está na tela está interpretando. Então, se a pessoa se empolga demais, você tem que se empolgar no estúdio. Se a pessoa está chorando, você tem que chorar no estúdio. Então, tem uma dimensão aí, além da questão da sincronia labial, existe uma dimensão da interpretação que é muito forte. Tanto que um bom dublador, ele precisa ser um bom ator. Quais características de um bom dublador? É uma pessoa que tem essa atuação como forte. Mais importante até do que ter uma boa voz. Esse conceito de boa voz já passou um pouco, né? Se a gente pensar nos locutores, nas locutoras
de rádio dos anos 40, 50, existia aquela questão da voz impostada, grave. Hoje já nem tanto, a gente já tem uma estética de dublagem que é um pouquinho mais natural e busca justamente estabelecer essa relação com a personagem. Você precisa interpretar aquela personagem o melhor possível de acordo com aquilo que está sendo feito na tela. Outra dificuldade, e que também é uma característica importante do dublador, é essa capacidade de interpretar dentro de um estúdio, sem interagir com outros personagens, sem estar num palco, ou sem estar numa locação ou numa externa. Na sua opinião, por que algumas vozes são tão marcantes a ponto de a gente reconhecer os dubladores só pela voz? Isso tem a ver com o fato de que a voz é algo único, né? Da mesma forma que o nosso DNA, a nossa digital, a nossa voz é única. E existem algumas pessoas que têm características muito singulares na voz. Então, é comum isso acontecer. E existem também aquelas pessoas que conseguem produzir diversas vozes, diversas sonoridades de vozes, né? Então você acaba não percebendo muito bem se aquela pessoa é a mesma que fez outros personagens ou não, porque ela consegue modular muito a voz dela. E existem pessoas que não conseguem modular tanto a voz. Então fica mais claro, mais evidente que é aquela pessoa, né? Então tem também uma dimensão aí do alcance vocal e do nível de capacidade que a pessoa tem de modificar o timbre da própria voz, né? Existem dubladores aí, principalmente de cartoons, que fazem 10 vozes no mesmo desenho, na mesma animação, e você não consegue identificar que é aquela mesma pessoa. Então isso é uma habilidade rara e muito importante para quem é um dublador, até para game também, né? Não só para animação. Então existe essa importância aí de você conseguir modificar a sua voz, modular a sua voz, mas não é essencial. Existem bons dubladores que não têm essa habilidade, mas que interpretam muito bem aquele papel, aquele personagem, e tá tudo bem também. Como está o mercado de trabalho brasileiro da área atualmente? Existe um potencial muito grande nesse mercado, porque a gente tem um crescimento muito grande dos streamings, né? Então, se a gente pensar, a Disney está chegando com força no Brasil, fazendo parcerias com a Globo, com a Globoplay, né, para criação de conteúdo em português, mas também para trabalhar conteúdos de outras línguas aqui no Brasil. Então, a distribuição nesses serviços de streaming sempre tem ali a dublagem, isso é uma questão importante para eles. Eles sempre colocam alternativas de língua, de idiomas, então é importante que quanto mais cheguem esses serviços de streaming, quanto mais conteúdo do mundo inteiro seja distribuído no Brasil, mais esse mercado tende a aumentar. Além disso, também há a questão dos podcasts, né? O podcast, ele, principalmente se for ficcional, ele demanda atores e atrizes, e nesse caso um dublador vai muito bem, porque é alguém que está muito acostumado a trabalhar somente com a voz, não necessitando do corpo, e é o que a gente tem num podcast ficcional. Então existe uma possibilidade grande desse mercado crescer nos próximos anos, principalmente com essa nova política de mais fomento à cultura. Quais dicas você daria para quem deseja entrar na área? Em primeiro lugar, é estudar teatro. Fazer um curso de teatro, estudar atuação, porque isso é fundamental, né? A pessoa tem que ser muito boa atriz ou muito bom ator para conseguir se destacar nesse mercado. Tem também a questão de você consumir bastante produto audiovisual para que você estabeleça aí um bom repertório, desenvolva um bom repertório. Além disso, é legal também fazer exercícios vocais, né? Isso tudo é aprendido nas escolas de teatro, mas esses exercícios ajudam muito, né? Você trabalhar muito bem a sua voz, toda a sua parte fonadora, né, do seu aparelho fonador, o trato vocal, tudo isso ser muito bem trabalhado para que você consiga produzir as diferentes vozes que você vai precisar num trabalho com dublagem. Então, quanto mais você treinar esses exercícios, quanto mais você praticar esses exercícios, a tendência é que você consiga trabalhar melhor, né? O controle da respiração, o controle de onde vai ocorrer a ressonância da voz, se vai ser mais no nariz, se vai ser mais no peito, se vai ser uma voz mista. É a questão também de você conseguir modular o seu trato vocal para produzir vozes mais agudas, mais graves, né? Enfim, tudo isso ajuda bastante no trabalho com dublagem, mas o principal é começar a estudar atuação, é começar a treinar nessa área.
Professor, muito obrigada por separar um tempinho para falar com a gente nesse final de semestre tão corrido. É graças ao trabalho desses profissionais que a gente consegue se conectar com os nossos personagens favoritos da infância. E nessa onda de nostalgia, eu vou me despedindo. Espero que vocês tenham gostado de descobrir um pouco mais sobre o mundo da dublagem e quem são as pessoas que dão voz aos nossos heróis. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Ana Giraldello e um beijo para vocês. Essa reportagem é uma produção de alunas de jornalismo da Faculdade Casper Libero. Produção e roteiro de Bianca Queiroz, Camila Lutfi e Julia Howard. Edição e narração de Ana Giraldello.